Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Olá, querido irmão, querido ouvinte da Rádio Cristo para Todos. Este é o programa Crescendo em Cristo, programa de estudos da palavra do nosso Deus. E hoje nós vamos estudar o livro de Apocalipse, o capítulo de número 16. Eu sou o pastor Diego Elias Noime, pastor da Igreja Evangélica Luterana na cidade de Maquiné, e é uma alegria ter você aqui conosco para este momento que nós queremos estudar a palavra do nosso Deus. E hoje, como eu disse, nós vamos estudar o capítulo de número 16 do livro de Apocalipse. E nós vamos então, este capítulo é uma sequência do capítulo anterior, do capítulo 15, que fala sobre os 7 flagelos, as 7 taças da ira de Deus, né? E hoje, então, fala o que são essas 7 taças, né? O capítulo 16, ele especifica bem claramente sobre cada uma dessas 7 taças da cólera, da ira de Deus. E no primeiro versículo, então, os primeiros 2 versículos, então, fala sobre esta primeira taça. E diz assim: ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da ira de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. E aos homens portadores da marca do monstro e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Então, aqui começa falando justamente sobre esta primeira taça, né? Fala sobre este derramamento, né? E de derramai pela terra 7 taças da ira de Deus, né? Ao longo deste capítulo nós vamos ouvir sobre essas 7 taças, né? E aqui então no versículo 2 fala sobre a primeira taça e diz, né? Essa taça ela recai justamente sobre aqueles homens portadores da marca do monstro, né? Devemos dar uma nota especial aqui para esta praga, né? Na realidade, ela recai nas demais pragas também sobre estes, né? Estes homens portadores da marca do monstro e adoradores da sua imagem, né? É evidente aqui que não se pode tratar de uma determinada doença, né, como um câncer ou AIDS ou de qualquer outra calamidade física, visto que elas não são limitadas apenas aos ímpios, né, como esta taça, né, está dizendo aqui, aqueles que têm a marca da besta, né? Então, aqui nós podemos pensar em úlceras malignas e perniciosas no ponto de vista da corrupção da vida social, da educacional, especialmente política, que se acha em todos os lugares onde as forças do mal elas estão reinando, né? A partir do versículo 3 até o versículo de número 7, então fala das outras, da segunda e da terceira taça, que fala sobre o derramamento talvez de sangue, né? No versículo 3 diz assim: derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar, né? Que sangue como de morto é um sangue coagulado, né, que rapidamente se deteriora com um cheiro nojento, né? O mar, ele simboliza o oceano ao redor da terra, né, que se torna em sangue deteriorado e de cheiro nojento, onde morreu todo vivente que havia no mar, né? Aqui uma imagem simplesmente indescritível. Essa praga, ela estende os efeitos da primeira, né, tanto geograficamente como em intensidade. Não haverá escapatória, né, para aqueles que têm a marca do monstro, né? Ou seja, daqueles que são infiéis, daqueles que não seguiram a Deus até o fim, né? Não sabemos de que se pode tratar, porque a extensão assim da praga e a sua intensidade elas vão além de qualquer imaginação humana. E assim também, né, no versículo 4, né, fala sobre o derramamento da terceira, né? Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas e se tornaram em sangue. Veja, né? Antes era no mar, no versículo 3, e agora nos rios
e nas fontes das águas, né? Isso aqui é muito drástico, né? Visto que a água, ela tem o potencial da vida, né? E nós, como cristãos, sabemos, né? Jesus diz: eu sou a fonte da água viva. Aquele que crê em Deus, né? Ele é abençoado e tem vida, né? Vinda vida do Espírito do nosso Deus. E aqui nós temos o contrário, né? Aqueles que possuem a marca da besta, como diz no versículo 2, esses serão tocados por esses rios de sangue, rios que vão morrer, né? Rios que se tornam em morte, né? E aqui nós vemos então que, né, todos aqueles que não creem, né, os ímpios, são atingidos por isso, né? E aí todas as coisas, né, boas, né, podemos dizer assim, da sociedade, todas as coisas acabam se deteriorando, né? E aqui, né, nós podemos ver, então, que no versículo 5 até o 7, né, talvez que a ideia, será que Deus está sendo justo em derramar, em colocar tantas flagelos, né, na sua ira, né, derramando todo este sangue, né? E aí no versículo 5 até o 7, então diz: então ouvi o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu que eras, o santo, pois julgaste estas coisas. Porquanto derramaram sangue de santos e dos profetas, também sangue lhes tem dado a beber. São dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Então aqui a gente pode ver que claramente, né, este derramamento de sangue ele está ocorrendo por uma causa, né? Porque foi derramado sangue injusto, sangue de inocentes, sangue de profetas, né? Como diz no versículo 6. Assim Deus também então tem dado sangue a estes a beber. É a resposta do Deus que é justo, que é correto, né? Que tem que praticar a sua justiça, assim como foi derramado sangue de santos e de profetas, assim também por causa deste sangue se derramará, né, da parte daqueles que não creem, daqueles que são ímpios. E mais uma vez, né, nós vemos que estes não se arrependem, né, não seguem os caminhos de Deus e por isso merecem esta justa condenação, né? Muitas vezes isso também ocorreu, né? Que nós podemos ver talvez isso aqui também uma semelhança com o Egito, né? Com as pragas do Egito, derramamento de sangue também, né? Aqui apenas esta certa semelhança, né? Com aquele povo que não se arrependeu, assim Deus também derrama sangue a partir daqueles que não querem se arrepender, daqueles que têm também, por causa dos seus erros, das suas maldades, derramado sangue inocente. Assim como o próprio sangue de Jesus que foi derramado, né? Sangue de profetas foram derramados, sangue de Jesus foi derramado, assim também Deus precisa ser justo e praticar a sua justiça. A partir do versículo 8, versículo 9, nós temos o derramamento da quarta taça, do quarto flagelo, né, que era o sol, né, e está escrito assim: o quarto anjo então derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem a autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Aqui nós temos então o derramamento da taça sobre o sol, né? Este mesmo sol que tão é importante para a nossa vida, o sol traz vida, né? Luz, né? Aquece nossa alma, nosso coração, né? Nós, cristãos, nós somos iluminados pelo poder de Deus, né? O poder de Deus que na realidade traz luz. Mas para aquele que não crê, para aquele que não se arrepende, para aquele que não segue a Deus, né? Este mesmo sol aqui, ele se torna de um fogo tão intenso que não é mais possível sobreviver, né? E
estão se queimando com um intenso calor, né? E mesmo assim blasfemam o nome de Deus. Vejam, aqui não há sinal de arrependimento nenhum, né? Não há sinal de se voltar para Deus e pensar assim, tem algo errado. Não. Bem por causa destes flagelos, os que são ímpios, eles não se arrependem, né, dos seus erros, né, das suas falhas. Né? E por isso, essas dores, essas pragas, né, essas taças continuam sendo derramadas. Né? E aí, na quinta taça, não mais é derramado agora sobre as pessoas, né, sobre os seguidores do monstro, como diz no versículo 2, mas sobre o próprio monstro, né? Diz no versículo 10, né, e 11, derramou o quinto a sua taça sobre o trono do monstro, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam as línguas por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram das suas obras. Então, enquanto os primeiros 4 flagelos atingiram os homens que têm a marca do monstro, a quinta taça é derramada sobre o trono do monstro, sobre a sede do seu poder, sobre o seu domínio, que é o trono do próprio dragão, né, da própria besta, né? E a consequência deste derramar foi, né, que o seu reino se tornou em trevas, como diz ali no versículo 10. Né? Então, nós vemos aqui que continua a blasfêmia, né? Continuam a falar contra Deus, especialmente por causa daquilo que estão sofrendo, né? Da sua angústia e das úlceras que estão sofrendo, e não se arrependeram das suas obras, né? Em vez de seguirem, né, de retornarem os seus caminhos por causa das fortes dores que estavam sentindo, das úlceras, né, das doenças, infelizmente também não se arrependeram, né, daquilo que estavam sofrendo. Por fim, vem a sexta taça, né, agora que é uma preparação para uma grande batalha, né, do versículos 12 até o versículo 16, e diz assim: derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca do monstro e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a grande peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como um ladrão, eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes para não andar nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então aqui nós vemos a última taça sendo derramada, né, sobre o rio Eufrates, né, e aí veio seca, né, sobre o caminho dos reis, né, para que se preparasse o caminho dos reis, né, aqui muito provavelmente aqui ele está se referindo talvez aqueles reis, né, que lutaram justamente contra o povo de Deus, contra o povo de Israel, né? E aqui também, então, esses seria como se fossem, né, simbolicamente, né, aqueles os reis que lutam contra Deus, né, que se armam e querem guerrear, né, contra Deus, né? Então, por isso ele diz, né, e vê, né, tem a visão, né, sair da boca do dragão, da boca do monstro, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, né, e eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para lutarem, né, para a peleja contra o Deus Todo-Poderoso. Aqui seriam, né, como podemos dizer uma antitrindade, né, com essa questão de 3 espíritos imundos, né, que vêm,
né? Que nós temos, né? Se por um lado nós temos o Deus triuno, né? Por outro lado, aqui nós temos também 3 espíritos de demônios, como diz ali, operadores de sinais e tal, e eles vão e se dirigem aos reis do mundo inteiro, então, para se juntarem nesta luta contra Deus, contra o dia do grande Todo-Poderoso. E aí vem um versículo bastante interessante, né? O versículo 15, né? Que diz: eis que venho como vem o ladrão, né? Aqui, muito provavelmente, se refere a Jesus, né? Jesus diz, né, que o dia dele, o dia que ele virá, né, é como um dia, como um ladrão, né? Ninguém sabe o tempo, ninguém sabe o dia, né? E ele virá para lutar justamente, né? E erguer-se vitorioso, isso a gente sabe, né? E por isso nós devemos estar preparados, né? Por isso ele diz: bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes para não andar nu e não se veja a sua vergonha. Então, se por um lado nós temos aqueles que querem lutar contra Deus, nós devemos estar preparados, devemos estar vigiantes, devemos estar vestidos, talvez até mesmo para esta batalha, né, contra as forças espirituais do mal, aqueles que não querem se arrepender, aqueles que não se voltam para Deus, né? E nós devemos estar preparados sempre, né? Vestidos com o que poderíamos dizer, né? Lembrando aqui também até mesmo daquele texto do apóstolo Paulo, né, que fala sobre a armadura de Deus, né? Então devemos estar preparados também para esta luta, né? E aí diz no versículo 16, né? Então se ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon, né? Aqui tem uma referência aqui a essa palavra Armagedon, né? Em hebraico, Armagedon significa o monte de Megido, né? Seria simbolicamente, talvez, dando referência a um lugar que em Megido, né? Era um lugar onde batalhavam, né? O povo de Israel batalhava contra esses inimigos que vinham contra ele, né? Então, por isso aqui, este versículo, então, fala que eles estão se juntando, né, neste lugar, né, que se chama Armagedon. Hoje nós temos essa palavra, né, até interessante, né? Armagedon como fim, né? Como esse fim das coisas, mas na realidade, né, no hebraico significa este lugar, né, que significa Monte Megido, né, aonde justamente, né, possivelmente ali os reis, né, no tempo de Israel, eles se juntavam em guerra, né? E por último, a 7ª e última taça, né, a catástrofe antes do fim, né? Então, do versículo 17 ao 21, está escrito assim: então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Toda a ilha fugiu e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesaram cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto seu flagelo era sobremodo grande. Então, aqui nós temos a última taça, podemos dizer a taça final, o último flagelo, a última ira sendo derramada sobre o povo, mas antes de derramar, podemos dizer assim, de a gente ver o que é esta última taça, né, o que tem dentro dela, né, qual é o conteúdo dela, né, veio uma voz do grande santuário, né, assim como a voz que veio antes, né, que falou, né, sobre que veio como um ladrão, agora vem novamente uma voz, né, e diz: feito está, né? Provavelmente que é a voz do próprio Deus, né, dizendo: está feito, né? Com esta derramamento desta última taça está, vamos dizer assim, consumado, chegou
o fim, né? E aqui a gente também lembra, né, quando esse feito está, né, esse está feito, justamente é um paralelo que a gente pode dizer até mesmo com as palavras de Jesus, né? Não é o mesmo termo aqui utilizado, mas em outras palavras, né, tem o mesmo significado, né? Está consumado, né? As palavras de Jesus, está feito, está terminado, está acabado, né? E foi lá na cruz que Cristo ele consumou a sua vitória sobre o poder do diabo. E aqui, quando nós temos o derramamento desta última taça, Deus novamente diz: feito está, está pronto, terminei. Né? E aí, então, fala sobre o conteúdo, vamos dizer assim, que seria a destruição de todo este reino que luta contra Deus. Né? Por isso ele diz: a grande cidade se dividiu em 3 partes, caíram as cidades das nações, e lembrou-se da grande Babilônia. Né? Sobrevieram, no versículo 18, né? Sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, grande terremoto, né? E esse terremoto então dividiu, né, as cidades, né? E, ou seja, aqueles que lutam contra Deus, então tudo ruiu, tudo caiu, né? Sobrevieram então este terremoto, relâmpago e tal, né? E aqui a gente lembra, né, também, né, quando ele fala aqui na cidade da Babilônia, né? Justamente essa cidade, ela é uma, vamos dizer assim, ela simbolicamente ela representa, né, justamente a sede do poder das forças que lutam contra Deus, né? Seria, podemos dizer assim, a capital daqueles que vão contra Deus, né? Então, por isso que ele cita aqui, né, esta cidade, né? Essa cidade da Babilônia, né, que seria uma luta, né, contra Deus, né? O Império Babilônico, né, ele lutava assim contra Deus, né? E aqui também neste último flagelo também é lembrado disso, né? E por fim, né, então caiu também uma grande chuva de pedras, né? Pesava cerca de 1 talento, ou seja, 25 a 40, 20 a 45 quilos, né? Ou seja, foi uma chuva que veio para arrasar e para destruir tudo, né? Nós vemos aqui neste capítulo, na realidade, todo, né, uma linguagem muito simbólica, né? E a gente não pode levar tudo isso, podemos dizer assim, talvez ao pé da letra e dizer, nossa, vai ser desse jeito, vai ser daquele jeito, né? Nem todos os 7 flagelos aqui foram pragas físicas, podemos dizer assim, né? E os que são atingidos são aqueles que são os seguidores do monstro, né? Ou seja, compreende todas as forças anticristãs sob o comando do próprio Satanás, né? No versículo 2, novamente, fala sobre isso. Então, o quadro apresentado aqui nesses 7 últimos flagelos é a destruição, né, de todo o império anticristão, né? Também com a sede do seu poder destruído, né? Com tudo, né, sendo despedaçado, terremoto, né? Isso só resta aos seguidores, né, do monstro, aos seguidores de Satanás, como diz no versículo 21, né? O seu flagelo era sobremodo grande, né? E os homens blasfemaram de Deus, né? Para estes só resta a blasfêmia contra Deus, né? Então, nós vemos aqui neste capítulo justamente isso, né? Que aqueles que não seguem, não querem seguir a Deus, eles blasfemam contra Deus, mesmo, né, com todos esses sinais, né, de mostrando o poder de Deus, a sua força, né, justamente contra aqueles que se rebelam. Né? E hoje nós, né, também para nós, né, vale o seguinte, né, fica também a palavra de Deus dizendo, né, creiam em Deus, se arrependam dos seus erros, vejam que Deus é poderoso, Deus é amor, Deus quer nos salvar, por isso ele envia Jesus Cristo, este luta em nosso lugar, este morre na cruz para nos salvar, né? Então, não pertençamos a este mundo das trevas, aos seguidores do demônio, porque senão nós vemos aqui a consequência daquilo que irá acontecer contra estes, né? Continuemos no caminho de Deus, continuemos firmes na fé, né? Vigiando, como
diz também neste capítulo, né, esperando o dia em que Jesus irá retornar e nós estarmos do lado dos salvos, não precisamos ter medo nenhum, né, porque isso acontecerá com aqueles que não seguiram a Deus, que não se arrependeram dos seus pecados e seguem, então, o caminho contra Deus. Então, permaneçamos firmes e fiéis a Deus até o fim, né, e recebemos também a vitória. Chegamos ao final deste estudo, então, do capítulo 16 e seguimos, então, no próximo episódio, no próximo programa, com o estudo do capítulo 17 aqui do livro de Apocalipse. Que Deus assim abençoe a todos vocês e assim os guarde na fé em Cristo até o fim. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.